Abra sua Bíblia aqui, livro de 1 Reis, capítulo 3. Vou ler com você versículo 16 a 27. Nós estamos na segunda semana de 5 semanas de reordenação. Semana passada Deus nos trouxe um direcionamento onde nós pudéssemos reordenar a nossa vida, observando o Espírito que está sobre a vida daqueles que temem ao Senhor e o Espírito que está atuando no mundo hoje. E se nós pudéssemos resumir aquela palavra de domingo passado em uma única expressão cuidado para você não ser contagiado pelo espírito do mundo, pelo espírito maligno dos últimos tempos. Hoje o Senhor quer trazer um novo reordenamento para a sua vida. E nós vamos então olhar para o livro de 1 Reis, no capítulo 3, versículos 16 a 27, nós vamos, nesse momento, ouvir a leitura desse texto, e logo após o Senhor vai ministrar essa palavra no nosso coração. Sua Bíblia está aberta, acompanhe comigo. 1 Reis, capítulo 3, versículo 16 a 27. Certo dia, 2 prostitutas compareceram diante do rei. Uma delas disse: "Ah, meu senhor, essa mulher mora comigo na mesma casa. Eu dei à luz um filho e ela estava comigo na casa. 3 dias depois de nascer meu filho, essa mulher também deu luz um filho. Estávamos sozinhos, não havia mais ninguém na casa. Certa noite, essa mulher se deitou sobre o seu filho e ele morreu. Então ela se levantou no meio da noite, pegou o meu filho enquanto eu, a tua serva, dormia, e pôs ao meu lado, e o pôs ao meu lado. E pôs o filho dela morto ao meu lado. Ao levantar-me pela madrugada para amamentar o meu filho, ele estava morto. Mas quando olhei bem para ele de manhã, vi que não era o filho que eu dera à luz." A outra mulher disse: "Não, o que está vivo é meu filho, o morto é seu." Mas a primeira insistia: "Não, o morto é seu, o vivo é meu." Assim eles discutiram diante do rei. O rei disse: "Esta afirma: meu filho está vivo e o seu está morto, enquanto aquela diz: não, seu filho está morto, meu está vivo." Então o rei ordenou: "Traga-me uma espada." Trouxeram-lhe, e ele então ordenou: "Cortem a criança ao meio e deem metade a uma e metade a outra." A mãe do filho que estava vivo, movido por compaixão materna, clamou: "Por favor, meu senhor, dê a criança viva a ela, não a mate." A outra, porém, disse: "Não será nem minha e nem sua, cortem-na no meio." Então o rei deu o seu veredito: "Não matem a criança, deem-na à primeira mulher, ela é a mãe." E quando todo o Israel ouviu o veredito do rei, passou a respeitá-lo profundamente, pois viu que a sabedoria de Deus estava nele para fazer justiça. Você pode me acompanhar em uma oração mais uma vez? Feche os seus olhos. Esse é um momento onde nossa mente luta para receber a palavra de Deus. Esse é um momento onde muitos pensamentos, muitas coisas podem tirar a nossa atenção de ouvir a palavra de Deus. E quando a palavra de Deus ela é lida e ela é explicada, esse é um momento oportuno para grandes transformações, mas também é um momento de batalha. Por isso, nessa noite, faça um esforço muito grande para ouvir a voz do Senhor. Ele está aqui. Ele quer falar com você nessa noite. Pai, obrigado por tua palavra. Ela foi lida e ela será explanada no nosso coração nesse momento. Nós queremos ouvir a tua voz. Nós queremos que nossa vida seja reordenada, que haja uma reordenação. Aqueles que estiveram aqui semana passada e voltam hoje, Deus, nessa jornada de 5 semanas, que eles sejam abençoados ao ouvir a tua palavra nessa noite. Aqueles que estão aqui ouvindo essa série pela primeira vez, que eles também tenham as suas vidas transformadas, ó Pai. Aplica, Senhor, a tua palavra no nosso coração, consolide aquilo que já temos dentro de nós e traga para nós novas revelações. Nos anuncie a boa nova do céu nessa noite, Senhor. Nos traga boa notícia através da tua palavra. Te pedimos isso, Pai, no nome poderoso de Jesus.
Amém e amém. Às vezes nós somos persuadidos a fazer coisas que nós não queríamos fazer. Às vezes nós somos persuadidos a andar por caminhos que nós não queríamos andar. Você já se pegou fazendo coisas que você não queria fazer? Você já se pegou estando em lugares que você não gostaria de estar? Muitas vezes nós somos intimidados por ambientes. Muitas vezes nós somos intimidados por atmosferas. Muitas vezes nós somos intimidados por pessoas a fazerem o que elas querem, a seguir o pensamento, o caminho, a visão de vida delas. Veja, esse texto é um texto inusitado. Ele fala sobre a disputa de duas prostitutas que moravam na mesma casa. A prostituição em Israel, ela era uma realidade. Quando você lê a história de Israel, você vai ver que o país inteiro, a nação inteira, a prostituição, ela permeava a nação. E por que sempre houve prostituição dentro do povo de Deus, no meio de Israel? Por que existia a prostituição em Israel? É simples, se você ler alguns livros, alguns relatos históricos, você vai observar, alguns relatos históricos acerca de Israel, você vai observar que Israel sempre foi um país que lutou muito, eles estavam sempre envolvidos em guerras. Então os homens iam para a guerra, na guerra eles perdiam a vida. Então as mulheres, algumas delas ficavam endividadas, perdiam seus filhos, e elas não tinham uma outra forma de sustento, a não ser se dar ao ambiente de prostituição. Isso aqui não é uma desculpa, mas isso é uma realidade, porque é certo que tem pessoas que vivem nesse ambiente de prostituição, e elas não vivem porque elas querem, porque isso lhes dá prazer, não. Em alguns casos isso é uma questão de sobrevivência. Sim, a Bíblia ela sempre foi rigorosa em combater a prostituição. Você vai ver, por exemplo, Deuteronômio capítulo 23, ele trata sobre a questão da prostituição. Lá em Deuteronômio capítulo 23, versículo 18, vai dizer assim, olha: não tragam ao santuário do Senhor o seu Deus os ganhos de uma prostituta ou um prostituto, a fim de pagar o voto ao Senhor, pois o Senhor, o seu Deus, por ambos tem repugnância. Homens, quando você investe o seu dinheiro em prostituição, esse dinheiro que você está pondo ali, esse dinheiro se torna amaldiçoado por todos os lugares que ele passa. Essa é a palavra de Deus. Eu não tenho nem como falar uma coisa diferente do que está aqui. Deus não me permite fazer isso. É a palavra de Deus. A Bíblia diz que ele amaldiçoa a prostituição. Isso é tão sério em Israel, isso é tão sério na palavra de Deus, que Deuteronômio capítulo 23, versículo 3 vai dizer que quem nasceu da união ilícita não poderá entrar na Assembleia do Senhor, como também os seus descendentes, até a 10ª geração. Então o que era comum? Quando o homem se deitava como prostituta, ele fazia de tudo para não gerar filho naquela mulher, porque ele sabia que a descendência daquela mulher, o filho daquela mulher, ele seria, a geração dele seria amaldiçoado até a 10ª geração. Isso aqui é um ambiente do contexto do Antigo Testamento. Se você me pergunta se isso está valendo para hoje, sinceramente eu não sei te dizer. Mas a palavra está aqui, e se ela está aqui, acho que a gente deve dar uma grande consideração para ela. Então, observe que a oportunidade que essas duas mulheres tiveram. E esse texto, ele às vezes pode ficar perdido aqui, porque ele está dentro de um texto maior, onde exalta a sabedoria de Salomão, como Deus o abençoou com Salomão. E quando a gente olha para esse texto, o que mais nos salta aos olhos é essa sabedoria que Deus deu para Salomão, mas a gente esquece de olhar o drama que essas duas mulheres viveram, essas duas prostitutas. Elas talvez tiveram uma oportunidade que elas jamais imaginavam ter, porque, como eu disse aqui, quando um homem se deitava com uma prostituta, ele fazia de tudo para não gerar filho naquela mulher, porque ele sabia que toda a geração dele, que toda a descendência dele seria amaldiçoada por causa desse ato. Mas essas duas mulheres, de alguma forma, elas engravidaram, e agora então elas têm a oportunidade de mudar de vida.
Elas têm a oportunidade de que quando seus filhos crescessem, ela pudesse parar de viver uma vida de prostituição. Agora ela pode sonhar com novos dias, Ela teria alguém para sustentar, teria um filho para ajudá-la nos custos da casa. Ela poderia abandonar essa vida, deixar essa vida, e agora, tudo isso por causa dessa expectativa. As duas tiveram filhos. Uma grande oportunidade na frente de mudança de vida. E quando eu olho para essa história, eu aprendo aqui algumas lições muito importantes. Eu quero compartilhá-las com você nessa noite. Primeira coisa importante que nós aprendemos nesse texto é que o inimigo, ele sempre trabalha para impedir o ventre da nova oportunidade. O inimigo sempre trabalha para impedir o ventre da nova oportunidade. Esse é o padrão maligno. Esse é o padrão do coisa ruim. Abortações. Quando você está prestes de entrar numa nova oportunidade, quando você está prestes de mudar de vida, quando você tem pensamentos que encontram soluções para os problemas que você está vivendo, vem Satanás e ele começa a colocar pensamentos abortivos na sua mente. O diabo, ele é expert em secar os ventres das oportunidades. Ele não quer que você saia desse estado de tristeza. Ele não quer que você saia desse estado de angústia. Ele não quer que você mude de vida. Ele quer que você continue onde você está. E ele vai fazer de tudo para secar o ventre da sua oportunidade. Veja, você olha, seja no Antigo ou seja no Novo Testamento. Pessoas que foram importantes na vida do Antigo e no Novo Testamento. Todas elas as suas mães tiveram algum ambiente de esterilidade. Por exemplo, olha Sara era estéril. Olha para a vida de Rebeca era estéril. Olha para a vida de Raquel era estéril. Você se lembra da história de Sansão? A mãe dele, Manoá, era estéril. Você se lembra da história do João Batista? A mãe dele, Isabel, era estéril. O diabo sempre trabalha para impedir o ventre da nova oportunidade. Impedir você renovar os seus pensamentos, impedir você de oportunizar saídas para o seu dilema. Mas Deus trouxe você aqui nessa noite para dizer para você que Ele não vai negar para você um novo começo. Deus não vai negar para você um novo começo. Deus não negou para aquelas duas mulheres, ainda vivendo em pecado, uma nova oportunidade de recomeçar. Meu amigo, não importa a vida que você teve, não importa o quanto você está desanimado com a sua existência. De repente você olha para você e você diz: o que eu me tornei? Que tipo de pessoa estou sendo? E você, assim, fica desanimado com a sua própria existência. Deus está dizendo para você: Ele não vai te negar um novo recomeço. Ah, pastor, mas eu tive uma vida muito errada. Deus não vai negar para você um novo começo. Ah, pastor, mas meu casamento deu errado, acabou em divórcio. Deus não vai negar a você um novo recomeço. Não importa o que deu errado na sua vida, Deus não vai negar para você um novo começo. A Bíblia diz que essas duas mulheres tiveram então a oportunidade de engravidar e elas foram morar juntas. Deus deu para elas uma oportunidade. Não sei explicar isso para você, mas essas duas mulheres tinham essa oportunidade de recomeçar a vida. Deus deu para elas um sonho. Era a oportunidade de elas saírem desse estado de vida e recomeçar uma nova vida. Mas a Bíblia diz que durante a noite, uma delas dorme e se vira sobre o seu próprio filho, e o filho morre sufocado. E aqui nós aprendemos a segunda coisa importante nesse texto, tenha cuidado com aquilo que Deus te deu. Cuide daquilo que Deus deu para você. Zele daquilo que Deus deu para você. 3 dias depois de nascer o meu filho, essa mulher também deu luz a um filho. Estávamos sozinhos, não havia mais ninguém na casa. E certa noite essa mulher se deitou sobre o seu filho e ele morreu. Algumas pessoas aqui não estão cuidando daquilo que Deus deu a você. Algumas pessoas aqui não estão guardando o sonho, não estão guardando as preciosidades que Deus depositou na sua mão. E Deus, Ele é muito rigoroso com isso. Quando você vai ler Apocalipse capítulo 3, versículo 11, está dizendo lá: eu venho em breve. São palavras de Jesus. Retenha o que tem, para que ninguém tome a sua coroa.
Ele está falando a respeito da salvação, evidentemente, mas é lógico que você pode aplicar isso aqui em todos os âmbitos da sua vida. O primeiro papel de todo cristão é guardar aquilo que Deus tem dado. Guarde aquilo que você recebeu da parte de Deus. Essa mulher dormiu sobre o filho, ele morreu. Talvez você está dormindo sobre o seu sonho. Talvez você está dormindo sobre a sua oportunidade. Talvez você está dormindo sobre o seu projeto. Talvez você está dormindo sobre a sua visão de futuro. Às vezes você está dormindo sobre os milagres que Deus deu a você. Jesus cura um homem. E mais tarde ele se encontra com este homem, encontra este homem dentro do templo. Isso está registrado em João capítulo 5, versículo 14. Jesus olha para aquele homem, vê ele lá no templo e diz assim: olha, homem, não volte a pecar para que algo pior não lhe aconteça. O que Jesus está falando para esse homem? Está dizendo assim: olha, eu curei você, então agora preste atenção. O que você vai fazer com o milagre que eu te dei, para que você não volte a acontecer coisa pior do que você vivia. Eu te dei libertação. Eu te dei uma bênção, eu te dei uma família, eu te dei um trabalho, eu te dei uma vida espiritual, uma comunhão comigo, eu te salvei, eu te alcei do pecado. Será que você está tendo cuidado com a sua fé? Será que você está tendo cuidado com aquilo que Deus depositou nas suas mãos? Esse é o chamado de Deus para nós, irmãos, cuidarmos daquilo que Deus tem depositado sobre a nossa mão. Você conhece a história de Abraão? Abraão teve 2 filhos. O filho da promessa e o filho da precipitação. O filho da promessa se chama Isaque. O filho da precipitação se chama Ismael. Um dia Sara está na tenda, olhando Ismael brincando com Isaque. E aquilo já era recorrente. Sara vê Ismael zombando de Isaque. Sara vê Ismael oprimindo Isaque. E ela fica tão brava com aquilo que ela chama Abraão e fala assim: olha só, de hoje em diante eu não quero que esse menino viva mais aqui em casa com a gente. Bota ele para a rua junto com a sua mãe. Às vezes a gente deixa coisas crescerem junto com a nossa bênção. Você tem um filho da promessa e você sempre tem o filho da precipitação. Deus disse que ia fazer, mas você precipitadamente vai lá e toma algumas atitudes, e você tem que se arcar com aquilo que com a atitude que você fez, tomou. E a gente vai deixando essas coisas crescerem junto. O filho da promessa junto com o filho da precipitação. E chega uma hora que o filho da precipitação sufoca o filho da promessa. Cuida daquilo que Deus te deu. Qual é o sonho que Deus deu para você? Qual é a visão de vida? O que Deus deu para você e você não está cuidando? Será que é a sua família? Porque nós somos assim, nós temos medo de ficar sozinhos. E a gente pede tanto para Deus: Deus, me dá um companheiro, me dá uma companheira, me dá filho, me dá filhas. E então Deus vem e presenteia a gente com uma família. E de repente você tem uma família, você nem sabe como é que essa mulher bonita que está do seu lado foi conquistada por você. Você não sabe. Isso é milagre, irmão. Isso é milagre. Eu tenho meu milagre. Então você tem uma esposa, um esposo, você tem filhos, filhas. E ao invés de você viver cuidando deles, você aperta o piloto automático e deixa a vida tocar. Você não está cuidando da sua família. E o seu trabalho? Você queria tanto essa vaga? Você queria tanto estar fazendo o que você está fazendo agora? Antes você ia para o trabalho motivado, cheio de alegria, cheio de força. O que é que aconteceu com você? Que agora você tem que se levantar se arrastando. Você está lá naquela empresa, mas você está reclamando o tempo todo. Você não está cuidando daquilo que Deus deu para você. Agora, esse trabalho, esse lugar é apenas rotina para você pagar suas contas. Você não tem mais prazer, não tem mais alegria. O que foi que aconteceu? Você não está cuidando do que Deus te deu? E os estudos? Tem pais que fazem isso aqui, para ver os seus filhos estudando. Deixa de viajar, deixa de comprar coisas para o seu prazer, para o seu desfrutar da vida, para poder investir num filho.
O filho faz uma faculdade, daqui a pouco ele engaveta um negócio lá e não quer nem saber. O que está acontecendo com você? Que você não está cuidando daquilo que Deus deu para você. Aconteceu isso com essa moça. Ela não cuidou da oportunidade que Deus deu para ela, dormiu sobre. O filho morreu. E eu vejo tantas famílias sendo interrompidas. Eu vejo tanta gente dormindo sobre a promessa. Eu vejo tanta gente não cuidando daquilo que Deus deu. Imagine se essa criança crescesse. A geração dela, como a vida dessa mulher seria transformada, quantas pessoas seriam atingidas se essa criança continuasse viva, porque a mãe havia cuidado dela. Imagina um adulto que essa criança podia se tornar. Imagine essa criança se casando, gerações e gerações foram interrompidas, porque uma mulher não cuidou da oportunidade que Deus deu a ela. Imagine quantas coisas podem ser descartadas da sua vida e da vida dos outros, justamente porque você não está cuidando daquilo que Deus deu para você. Eu sei que tem muitas pessoas aqui que estão cansadas de cuidar do seu casamento. Eu sei que tem pessoas aqui que estão muito cansados de cuidar da família. Sabe aquela coisa, só eu que faço nessa família? Só eu que invisto, só eu que corro atrás, só eu que cuido, só eu que zelo. Você percebeu que a gente anda cansado demais hoje? Eu estou lutando contra essa palavra na minha vida. Eu estou lutando. Porque, de repente, eu olhei para mim e tudo me cansava. Tudo. Chegava para minha esposa, estou cansado. E quando a gente veste essa roupa de cansado, a gente quer se esconder. Quando a gente veste essa roupa de cansado, a gente quer ficar na cama o tempo todo. Mas você já teve a oportunidade de passar o dia inteiro deitado e no outro dia você se percebe que você não está descansado? Irmãos, isso aqui não é apenas um cansaço físico, isso aqui é algo espiritual. Impedindo você de avançar na vida, de você cuidar daquilo que Deus deu para você. Não permita que seja roubado aquilo que Deus deu para você. Não durma sobre os seus sonhos, não durma sobre as suas oportunidades. A terceira lição que eu aprendo nesse texto é que as pessoas elas não conseguem decifrar a grandeza daquilo que têm até que elas perdem. As pessoas não conseguem decifrar a grandeza daquilo que têm até que elas perdem. A Bíblia diz que certa noite essa mulher se deitou sobre seu filho e ele morreu. E é assim, as pessoas não vão dando atenção para aquilo que elas têm e elas vão perder. Elas já não fazem mais com excelência aquilo que elas faziam antes. Elas já não cuidam como elas cuidavam antes. E existem inúmeros textos na palavra de Deus que nos repreende e nos traz luz sobre que nós devemos cuidar daquilo que Ele coloca nas nossas mãos. Veja Mateus, por exemplo, capítulo 25, versículo 21. O Senhor respondeu: muito bom, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu te porei sobre muito. Venha e participe. Jesus fala também sobre isso em Marcos capítulo 4, versículo 25, dizendo que a quem tiver, mais lhe será dado, mas quem não tiver, até o que tem lhe será tirado. Não tem nem como explicar esse texto, porque ele é autoexplicativo. Deus deposita alguma coisa nas suas mãos, e dentro da economia de Deus, tudo que Ele coloca nas suas mãos nesse momento é um teste para validar aquilo que Ele quer te dar maior no futuro. Tudo que você tem agora nas suas mãos, ele é um teste para algo muito maior que Deus quer te dar daqui a pouco. Só que tudo que Deus coloca nas suas mãos, um dia Ele volta para requerer, um dia Ele volta para que você preste conta disso que Ele está dando para você. Porque no reino de Deus é assim, Ele te dá algo, mas depois Ele vem ver aqui com você. O que você fez com o que eu te dei? Irmãos, essa realidade, ela está em Lucas capítulo 20, Marcos capítulo 14, Mateus 21, Mateus 25, Mateus 26, aquela figueira brava que Jesus encontrou pelo caminho. Jesus, quando manda os 70, depois quando os 70 volta, Jesus pergunta: e aí? Jesus está querendo que eles prestem conta do que Ele fez com aquele poder que Jesus colocou na mão dos seus discípulos. Será que de alguma maneira você tem dormido sobre as coisas que Deus tem dado a você? Será que de alguma maneira você perdeu o cuidado pelas coisas que Deus tem depositado nas suas mãos?
Quem sabe hoje Deus está falando no seu coração e você seja sincero com Ele e diga: sim, Senhor, eu estou esquecendo de prestar atenção na minha família. Sim, Senhor, eu estou dormindo aqui na minha empresa. Sim, Senhor, eu não estou cuidando do meu casamento direito, ele está prestes a morrer. Mas também tem outra lição importante que nós aprendemos desse texto. E aqui está a quarta lição: pare de alimentar coisas mortas. Versículo 20: então ela se levantou no meio da noite, pegou o meu filho, enquanto eu, tua sogra, dormia, e pôs ao seu lado, e pôs o filho dela morto ao meu lado. Preste atenção na expressão dessa mulher. Ela pôs o filho dela morto ao meu lado. Não bastasse essa mulher ter dormido sobre o sonho dela, sobre o futuro dela, sobre a oportunidade dela, agora ela faz algo pior. Ela pega o seu filho morto e coloca na cama da outra companheira dela. E é incrível que isso acontece na vida nossa também. Pessoas que tiveram seus sonhos frustrados, pessoas que dormiram sobre seus sonhos, quando você vai conversar com ela: eu tenho um sonho, eu tenho vontade de fazer isso, eu tenho vontade de fazer aquilo, aquela pessoa pega toda aquela dor, toda aquela frustração daquele sonho não alcançado, porque ela dormiu sobre o sonho dela, e ela coloca na sua cama. Sua cama é a sua vida. Ela coloca o filho morto na sua cama. Pessoas que não zelaram daquilo que Deus deu, ao ver você zelar por aquilo que Deus está te dando, elas vão colocar o filho morto dela na sua cama, vão desanimar você. Pessoas que estão frustradas como igreja, elas querem tirar a alegria daquelas que estão celebrando por estar na casa do Pai. Pessoas machucadas, elas querem gerar no outro a mesma dor que elas tiveram, o mesmo grau de desconfiança. Pessoas com autoestima baixa, elas olham para você e acham que onde você está, ou que você está vendo, você não merece. Elas acham que você tem de mais e elas têm de menos. Pessoas que não estão indo a lugar nenhum, elas querem a sua companhia para que você também não vá a lugar nenhum. Você não percebeu isso? Pessoas que não estão fazendo nada na vida, elas querem que você vá atrás delas, não fazer nada na vida também. E Jesus repreende esse tipo de espírito. Ele diz lá para os mestres da lei e os fariseus, ele diz assim: hipócritas, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vejam, vocês mesmos não entram e não deixam ninguém que gostaria de entrar. Esse é o espírito de intimidação desse tempo. Esse é o espírito de persuasão desse tempo. Pessoas que estão frustradas, pessoas que estão machucadas, pessoas que perderam o seu próprio sonho, dormiram sobre eles. O que essas pessoas querem, na verdade, é pegar o filho morto delas e colocar na sua cama, que é a sua vida. Já ouviu a expressão: homem não presta? Uma mulher teve decepção com um homem e agora para ela, homem não presta mais. Quantas mulheres aqui não estão sendo intimidadas por esse papinho? Sabe aqueles papinhos que você tem lá no trabalho, na hora do cafezinho, da entrada, da saída, do almoço? Você começa a compartilhar a sua vida: meu marido está meio chato, meu marido está meio assim, e a outra vem assim: ih, homem é tudo igual, homem não presta. São os homens que, na hora do café, compartilham que o relacionamento não está bom com a esposa, com a companheira. Então ele diz assim: a mulher não presta mesmo não, se eu fosse você, esse negócio de casamento não presta. Esse negócio de ter empresa no Brasil, você é um empreendedor, você está lutando com a sua empresa, está lutando com o seu negócio, você vai compartilhar o seu sonho com o seu colega, e o cara diz assim: Brasil, empresa não vai para frente não, é muito imposto, é o cara aí mandando fechar toda hora, entendeu? Não, esquece esse negócio. Ele dormiu sobre o sonho dele, ele dormiu sobre a empresa dele, ele perdeu, agora quer colocar esse menino morto na sua cama. Cuidado para você não ser convencido pelo desânimo do outro. Cuidado para você não ser convencido pela dor, pela falha. Cuidado, porque às vezes a gente está absorvendo esse tipo de atmosfera. Eu me peguei essa semana e
me peguei essa semana acompanhando esse negócio aí de vírus e tudo mais, e gente me pressionando, igreja fecha, igreja abre, igreja fecha. Meu amigo, essa igreja só vai fechar aqui se a polícia chegar aqui e me levar preso, porque se ela chegar aqui e for discutir comigo, a igreja vai ficar aberta. Mas eu me peguei tão envolvido nisso essa semana. Ontem eu estava trazendo a minha filha Priscila para o encontro de adolescentes, do Ultra. Saí da minha casa, conversando com a minha esposa no carro, nós viemos juntos aqui para a igreja. E onde eu moro, para poder acessar para cá, eu passo numa das vistas que eu mais gosto de Sertãozinho, que é aquela entrada ali de Sertãozinho, onde tem aquele semáforo a 70 por hora. Ali eu tenho uma visão da cidade, e aquelas foram uma das primeiras vezes que eu vi a cidade assim. Eu disse, Senhor, está me dando essa cidade. Eu tenho, todas as vezes que eu estou ali naquele lugar assim, eu tenho uma visão muito bonita da cidade. Eu fico impactado com a visão da cidade, daquele ponto de vista. Mas eu estava passando por ali, daqui a pouco meu coração começou a ser tomado de pavor, de medo. E agora, o que vai fazer? Como é que vai ser isso? Como é que vai ser aquilo? Um quarteirão depois, pela graça de Deus, eu falei, não posso ficar pensando dessa forma. Eu não posso ficar pensando dessa forma. E olha que eu ainda me exercito nessa disciplina de ler a Bíblia todo dia, de orar todo dia, de ler livros todo dia. Eu fico imaginando você que faz dias que não abre a Bíblia para ler. Eu fico imaginando você que não consegue orar. Como será que está o teu coração? Absorvendo esse desânimo, absorvendo essa atmosfera, esse peso maligno que está sendo colocado sobre o mundo hoje, nesse momento. São crianças mortas que estão colocando a nossa vida. É um peso morto que está sendo colocado dentro de nós. Mas o Senhor trouxe você aqui nessa noite para você ouvir mais uma vez de que você é um filho escolhido do Pai. Que o seu sonho permanece vivo diante do Senhor. Talvez você possa fazer como essa mulher fez, se levantar e dizer: esse filho morto não é meu. Esse filho morto não é meu. Por isso que tem tanta gente com a incapacidade de se reinventar. Por isso que tem tanta gente hoje com essa incapacidade de se oportunizar. Porque já perderam a confiança de nascer de novo, de acreditar de novo. Nós estamos num ambiente como esse, irmão. Lá na sua mesa do trabalho, do seu lado, tem alguém lá que dormiu sobre o sonho dele, e hoje ele quer colocar essa criança morta na sua cama. Mas essa mulher disse que de madrugada ela levantou, ela não viu direito, e ela percebeu que o filho estava morto. Mas quando chegou de manhã, ele olhou direitinho, e é lógico que toda mãe, ela conhece o seu filho. Ele olhou para a mãozinha, ele olhou para o rostinho, e falou assim: esse menino não é meu, esse menino morto não é meu. Não deixe ninguém colocar as frustrações dele sobre você. De repente você está alimentando frustrações mortas que alguém colocou sobre você. Não dê atenção para coisas mortas. Não fique refém da dor dos outros. Não alimente o desânimo dos outros. Elas não têm alegria com a vida, então ficam influenciando você. Elas não têm ânimo com a vida, então elas ficam influenciando você. Elas não têm o otimismo divino, mas você tem. Você tem a presença do Espírito Santo de Deus, que todos os dias diz para você: você é mais do que vencedor em mim. Pode prestar atenção que quando você começa a rejeitar a criança morta dos outros, a primeira coisa que as pessoas dizem é assim: ah, você não gosta mais de mim, ah, você não me ouve mais, ah, você não cuida mais de mim como você cuidava antes, ah, você não se importa com o meu sentimento. E de repente você fica preso a essas coisas, sabe, a esses filhos mortos, e você não anda. Irmãos, todos nós aqui, fala a verdade, nós já temos o nosso fardo para carregar. Cada um de nós temos a nossa cruz. Aliás, essa é uma das palavras de Jesus. Ele diz assim: tome a sua cruz e siga-me. Ele não está falando tome a cruz do outro, tome a do outro, tome a do outro. E tem pessoas que elas amam pegar a cruz do outro. Elas adoram se envolver nos problemas dos outros.
porque parece que isso dá nela uma cartaz, e ela acha que ela está resolvendo o problema do mundo, mas ela não resolveu o seu problema, o problema da sua casa. Você consegue entender isso? Ame o próximo como você ama a si mesmo. Não adianta você ficar carregando problemas dos outros, se você não resolveu o seu ainda. Não adianta você querer resolver problema da família dos outros, se você não está conseguindo resolver o seu dentro de casa. Você está se iludindo. E você está deixando as pessoas colocarem crianças mortas na sua vida. Filho morto na sua vida. Eu acredito que essa mulher, esse foi um dos dias mais tristes da vida dela. Mas ela amanheceu pela manhã, ao acordar ela disse, esse filho não é meu. Talvez Deus esteja querendo acordar você nessa noite, para dizer para você que o filho morto que você está carregando não é seu. Talvez você possa olhar para a sua vida, e você vai dizer assim, poxa, mas eu não era essa pessoa desanimada que eu sou hoje. Eu não era essa pessoa triste que eu sou hoje. Eu não era essa pessoa que facinho vai para o caminho torto. Eu era uma pessoa cheia de fé. Eu era uma pessoa cheia de Deus. Eu não andava por caminhos pecaminosos, mas agora eu estou andando. E isso não sou eu. Essa atmosfera de imoralidade, essa atmosfera de mau comportamento, colocaram esse filho morto na sua cama e você está aceitando. Deus está dizendo para você hoje, acorde. Não é esse que você não, o que você está vivendo hoje, não foi isso que Deus te fez para viver. Você é regenerado, você é nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Você precisa dessa ira santa. Olha para a sua vida, veja os pesos ou sobrepesos que você está carregando e manda essa criança morta da sua vida embora. Você precisa deixar esse grito de libertação sair. Lá em Levítico, capítulo 11, existe uma prescrição muito clara de Deus, dizendo que as pessoas não podiam tocar em um morto. Se tocasse um morto, elas tinham que ficar uma semana inteira fora do arraial, para depois voltar à comunhão. Pare de tocar em coisas mortas. Pare de carregar coisas mortas. Uma outra lição que eu aprendo nesse texto é que eu preciso rejeitar a dor que querem te impor. E lute por aquilo que Deus te deu. Rejeite a dor que querem te impor e lute por aquilo que Deus te deu. A outra mulher disse, não, o que está vivo é meu filho, o morto é seu. Mas a primeira insistia, não, o morto é seu, o vivo é meu. Assim elas discutiam diante do rei, e o rei disse, esta afirma, meu filho está vivo, o seu está morto, enquanto aquela diz, não, seu filho está morto e o meu está vivo. Essa mulher se levanta de manhã, vai diante do rei e começa a lutar pela sua vida, lutar por aquilo que Deus deu para ela, e você precisa fazer isso também, se levantar nessa noite e lutar por aquilo que Deus te deu. Aquela mulher, ela começa a brigar, essa dor não é minha, esse filho morto não é meu, esse drama não é meu, esse jugo não é meu. Ouça isso. Essa mulher, ela vai até diante do rei Salomão para resolver essa questão. E hoje você tem a oportunidade de vir até diante do Rei dos Reis e o Senhor do Senhor. Ela chegou diante do rei e falou assim, essa criança morta não é minha. E você pode chegar diante de Jesus hoje, o Rei dos Reis, e dizer assim, esse não sou eu. Essa pessoa triste, essa pessoa desanimada, esse não sou eu, Senhor. O Senhor não me fez assim. Essa pessoa que está aqui, essa dor não é minha, Senhor. Esse desânimo não é meu. Veja a insistência dessa mulher, ela brigava com a outra diante do rei. Nós também temos que nos posicionar, meu amigo.
Você não pode ir dizendo sim para essa vidinha medíocre que você está vivendo, essa vidinha sobrecarregada, cheia de dor das outras, cheia de criança morta dos outros. Você não pode. Sexto e último lugar, o que nós aprendemos nesse texto é que quando você estiver disposto a renunciar àquilo que Deus disse que iria te dar, você está pronto para receber aquilo que Deus disse que ia te dar. Então o rei ordenou: tragam-me uma espada. Trouxeram-lhe. Então ele ordenou: cortem a criança viva ao meio e deem metade para cada uma delas. A mãe do filho que estava vivo, movido por compaixão, clamou: por favor, meu senhor, dê a criança viva para ela, não a mate. A outra, porém, disse: não será nem minha e nem sua, pode cortar no meio. O rei tomou uma decisão brutal: corta a criança no meio, dá uma banda para cada uma, e elas vão para casa chorar o filho morto. Mas aquela mulher também tomou uma decisão muito forte, mais forte do que a do rei. Ela disse: não, eu prefiro viver longe do meu filho, mas ver ele vivo, do que ele ter perto de mim morto. Todas as vezes que você está disposto a renunciar a algo, Deus vem e acrescenta mais na sua vida. Olha para a vida de Abraão. Ele renunciou a Isaac, mas no final Deus entregou totalmente Isaac na mão de Abraão. Olha para a vida de Jesus. Jesus andou aqui neste lugar, fazendo tantos milagres, curando tanta gente. Ele era ovacionado, aplaudido pelas pessoas, mas a Bíblia diz que ele não usurpou ser igual a Deus. Então, porque Jesus abriu mão disso, Deus deu a ele um nome, sobre todo nome. E ao nome de Jesus, todo do joelho se dobrará, só porque Jesus renunciou a ser aplaudido aqui na terra. Olha para Paulo. Paulo considerou a sua sabedoria, o seu entendimento bíblico, seu arcabouço exegético, doutor de homilética, doutor de línguas como ele era. Ele disse assim: para mim, esse conhecimento que eu tenho não é nada, é apenas esterco. Eu queria usar outra palavra aqui, mas ela é muito indecente para o momento. Mas Deus deu a ele uma sabedoria muito maior. Ainda Paulo, ele diz que ele considerou a justiça dele como trapo de imundícia, e Deus tornou ele um homem justo. Deus vai dar a alguém aqui nessa noite um sonho, e você vai ser capaz de se sacrificar por esse sonho. E quando Deus vê você se entregando por isso, Deus vai te dar mais poder e autoridade. Será que você quer se sacrificar por aquilo que Deus já te deu? Será que você quer cuidar daquilo que Deus já te deu? Tem muita gente aqui que tinha uma alegria muito grande, que tinha uma fé muito grande, mas alguém errou com você, e você abraçou o erro dessa pessoa, e você está caminhando com ele até hoje. Você está caminhando com esse filho morto. Você sabe que o mau cheiro já está aí há muito tempo, mas você não tem coragem de abrir mão dessa criança morta na sua vida. Tem gente aqui que tinha uma alegria muito grande de servir, mas por causa de uma traição, por causa de uma dor, alguém colocou uma criança morta na cama, e você está sendo impedido de servir hoje. Irmãos, aquelas pessoas que já serviram a Deus em um ministério um dia, quando elas vêm ficar sentado no banco, e aqui no nosso caso é a cadeira, é um momento tão triste na vida. Você sabe do que eu estou falando, porque você não consegue ter alegria de novo. Está na hora de você dizer que essa criança morta não é sua, mas está na hora de ser restaurada a sua alegria em servir? Às vezes, irmãos, nós convivemos com gente que são pesadas demais para a gente, sabe? São gente que desafia o nosso emocional, desafia a nossa fé, desafia a nossa paciência. São gente pesada demais. Mas nem por isso você tem que aceitar essas coisas mortas que elas estão colocando na sua cama. Nem por isso você tem que aceitar essas coisas mortas que elas estão colocando na sua vida. Eu acho que Deus está falando com pessoas aqui nessa noite. Deus é o Deus da segunda chance.
E Ele diz nessa noite que você pode se reerguer, se você decidir guardar aquilo que Ele tem dado para você. Guarde as suas preciosidades, guarde os seus tesouros, guarde aquilo que é de mais belo, mais significativo, que Deus tem dado a você. Não permita que ninguém influencie, coloque coisas mortas sobre a sua vida. Hoje Deus está falando para homens aqui: você é capaz, filho, você é capaz de cuidar da sua casa, da sua família, você é forte, filho, Deus te escolheu, Deus te chamou. Não permita que esse espírito de intimidação te faça parar. Se erga, se levante, no nome poderoso de Jesus. Hoje Deus está dizendo aqui para mulheres: você tem se sentido desvalorizada, você tem se sentido desprestigiada, você até tem sido abusada, sua autoestima está destruída, você acreditou, e hoje você está aí, toda cheia de dor. Colocaram uma criança morta na sua cama, mas Deus diz para você hoje que você é filha amada dele. O desígnio que Ele colocou para você viver, se você guardar o que Ele está te dando, ninguém é capaz de tirar isso da sua vida. Se você quer ser aceita, se você quer melhorar a sua autoestima, primeiro compreenda o amor que Deus tem para com você, mulher. Porque antes de você ter um amado terreno, você tem um amado celestial. E esse amado celestial deu a vida por você. Você é uma pessoa importante, você é valorosa. Você tem um projeto de Deus para cumprir na sua vida. Às vezes a gente não pode impedir que ninguém coloque algo morto na nossa vida, na nossa cama. Mas a questão é, será que hoje você vai se levantar e você vai brigar? Será que você vai se reerguer hoje e vai dizer: eu não sou essa pessoa desanimada? Será que você vai se levantar hoje e dizer assim: eu não sou essa pessoa ansiosa? Será que você vai se levantar hoje e vai dizer: essa dor não é minha? Será que você vai se levantar hoje e você vai confrontar essa intimidação, essa sobrecarga de coisas mortas que estão colocando sobre você? Será que você vai ter coragem nessa noite de se levantar e dizer: esse filho morto não é meu? Deus tem um futuro para você. Deus tem algo grandioso para colocar sobre as suas mãos, algo poderoso. E sabe, uma das coisas mais bonitas nesse texto é o decreto do rei. O decreto do rei, o rei olha para aquela situação, está registrado no versículo 27, e ele diz assim: não matem a criança, mas deem a primeira mulher, ela é a mãe. Deus vai restituir o filho vivo sobre a sua vida nessa noite. Deus vai restituir o sonho, Deus vai restituir a oportunidade. Não perca essa oportunidade de você se levantar e dizer: esse filho morto não é meu. Abrace nessa noite a oportunidade do Deus da segunda chance. Se levanta, seja um homem mais cheio de fé, seja uma mulher mais cheia de fé, seja uma pessoa mais cheia de realização. Valorize tudo aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos. Hoje você vai se levantar, você vai cuidar do seu trabalho, você vai cuidar da sua família, você vai cuidar dos seus filhos, você vai cuidar de tudo aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos. Fique em pé agora, eu quero orar por você. Feche os seus olhos. Que grande oportunidade Deus está dando para você nessa noite. Reordenar, limpando da sua vida aquilo que estava morto, limpando da sua vida, tirando da sua vida os sobrepesos, anunciando para você que Ele é o Deus da segunda chance, que você pode sim começar uma vida nova, um caminho novo, um propósito novo, com fé no Deus que tem te dado a vida. Essa é uma noite também onde você pode reconhecer o Senhor como o Senhor e Salvador da sua vida. A Bíblia diz que
Jesus dizendo que aquele que confessar o seu nome diante dos homens, ele vai confessar o seu nome diante do Pai. Mas todo aquele que negar ele diante dos homens, ele também negará diante do Pai. Por isso eu não podia terminar essa palavra nessa noite, onde Deus diz que está trazendo uma nova oportunidade para você, sem perguntar para você se você nessa noite recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e você de forma corajosa vai reconhecer Jesus agora na sua vida, porque depois Ele vai te reconhecer diante de Deus. Nessa noite, alguém aqui decide começar uma nova vida, entregando a sua vida a Jesus. Só levante sua mão aqui, porque eu quero orar. Deus abençoe a sua vida, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Mais alguém? Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Eu te vi, Deus te abençoe. Poderoso e grandioso Deus, como é maravilhoso estar na sua presença, como é maravilhoso ser tocado pela tua palavra, como é maravilhoso ver a nossa vida ser reordenada a partir dos teus princípios, ó Pai. Nessa noite é uma noite de libertação para muitas pessoas que estão aqui, Senhor. Elas estão abrindo mão de coisas mortas que estão carregando na sua vida, mas estão abraçando agora o propósito do Senhor, a vida do Senhor, a vida abundante do Senhor. Por isso nessa noite, Senhor, levanta todo aquele que está abatido, Pai, revigora aquele que se sente cansado. Pai, nessa noite traga uma nova visão, um novo sonho, Senhor. Implante uma nova realidade mental, espiritual, física na vida desses teus filhos e filhas. Aqueles que têm aplicado fé nesse momento, nessa palavra que está sendo anunciada nesse momento, essas boas novas que estão sendo anunciadas, Pai, essas pessoas que estão abraçando essa nova realidade de vida, transforme em nome de Jesus. Pai, essa noite também de salvação.